Bom pessoal, no nosso último vídeo falamos sobre a lei de formação da função do segundo grau, que é a função quadrática. Falamos do gráfico, que é uma parábola, e dos elementos do gráfico, que são as raízes, coordenada do vértice e termo independente. Falamos também da posição do gráfico, ou seja, da sua concavidade, que pode ser para cima ou para baixo. Agora vamos entender como é que funciona para essa concavidade ser para cima ou ela ser para baixo. Em seguida, vamos observar as raízes, coordenada do vértice e o termo independente. Falando da concavidade, a gente já sabe que a concavidade é essa parte aqui interna da minha parábola. Também sabemos que ela pode ser em duas posições. Para cima, ó, concavidade para cima. E também pode ser para baixo, ó, concavidade para baixo. Ok? Então, como é que funciona? A concavidade está relacionada ao coeficiente angular, ou seja, o valor de A na minha função. O A, para quem não lembra, é aquele que está atrelado ao x ao quadrado. Lembra da lei de formação da função? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o valor de A é quem vai dizer se minha concavidade é para cima ou para baixo. Então, digamos que temos o valor de A maior que zero, ou seja, o valor de A positivo. Então, quando o valor de A é positivo, minha concavidade é para cima. Aí nós iremos fazer um link com um sorriso. Quando está positivo, ó, está alegre. E quando a concavidade é para baixo? Quando o A é menor que zero, ou seja, quando o A é negativo. E se está negativo, ó, a carinha de negativo. Então, é simples para lembrar. O A positivo, concavidade para cima. O A negativo, concavidade para baixo. E se o A for igual a zero, a nossa função não existe. Então, não tem função que o A seja igual a zero. Função do segundo grau, função quadrática. Então, deu para entender? Concavidade para cima, A positivo. Concavidade para baixo, A negativo. Ok? Vamos falar agora sobre o meu gráfico, a minha parábola, cortar o eixo X. Então, pode ocorrer três situações na minha parábola e o eixo X. No primeiro caso, aqui o exemplo é o eixo X. No primeiro caso, a minha parábola vai cortar o eixo X em dois pontos. E pode ser para cima ou também para baixo, como a gente viu na questão da concavidade. Então, ó, corto o eixo X em dois pontos. No segundo caso, a minha parábola vai cortar o eixo X em apenas um ponto. Então, ó, tem apenas um ponto. A minha parábola tocando o eixo X. E no terceiro caso, a minha parábola não vai tocar o eixo X em nenhum ponto. Ou seja, a parábola fica acima do eixo X ou ela fica abaixo do eixo X, mas ela não toca o eixo X. Então são esses três casos. O gráfico corta o eixo X em dois pontos. O gráfico toca o eixo X em um ponto. O gráfico não toca o eixo X. O que significa? Quando o meu gráfico corta o eixo X em dois pontos, quer dizer que a minha função tem duas raízes. Lembra da equação? Quando é que a equação tem duas raízes?
é quando o delta é maior que zero. A mesma coisa ocorre na função. Quando o delta da minha função é maior que zero, a minha função tem duas raízes. Então, o meu gráfico vai cortar o eixo y em 2 pontos. Quando o gráfico apenas toca o eixo x, é porque a minha função só tem uma raiz. E quando é que, lembra da equação? Quando é que a equação tem uma raiz? Quando o delta é igual a zero. A mesma coisa ocorre aqui na função. Então, quando o delta for igual a zero, minha função tem só uma raiz e toca o eixo x em apenas um ponto. E quando minha parábola não toca o eixo x, é porque a minha função não tem raízes. Ou seja, minha função não tem raiz. Lembra de novo da equação. Quando é que a equação não tem raiz? Quando o delta é menor que zero. Ou seja, delta dá um número negativo. Então, quando o delta der negativo na função, minha função não tem raiz e o gráfico não vai interceptar o eixo x. Não vai tocar no eixo x. Então, são esses 3 casos. Delta deu positivo, a função tem 2 raízes, o gráfico corta o eixo em 2 pontos. Delta deu igual a zero, a função tem uma raiz, o gráfico corta o eixo x em um ponto. Delta deu negativo, a função não tem raízes, o gráfico não toca o eixo x. Essa parte aqui, ó, no gráfico que está para cima ou para baixo, a gente viu no momento anterior, está relacionado ao valor de A, para cima e para baixo. Tocar ou não tocar o eixo x está relacionado ao valor do delta, ok? Na dúvida, volta o vídeo aí para rever essas explicações. Na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre como determinar as raízes, ou zero da função, e as coordenadas do vértice. Também iremos montar um gráfico da nossa função quadrática, ok? Mas por hoje a gente fica até aqui.